Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A necromancia. O que a Bíblia diz? Eu quero falar hoje sobre uma prática bastante comum, especialmente aqui no Brasil, a necromancia, a tentativa de comunicar com os mortos, geralmente para saber alguma coisa do futuro. A Bíblia trata claramente do assunto, nos mostrando que qualquer envolvimento com a necromancia é errado e inútil. Vamos considerar duas abordagens bíblicas que nos ajudam a evitar esse pecado contra Deus. Primeiro, a Bíblia apresenta proibições específicas dessa prática. Além do fato que Deus nunca ordenou que seus servos procurassem revelações dos mortos, ele especificamente classificou esta prática entre as abominações, pecados gravíssimos proibidos para seus servos. Ele disse aos israelitas, em Deuteronômio, capítulo 18, começando no versículo 9, quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Tais práticas continuam sendo condenadas também no Novo Testamento. Pode anotar e ler Gálatas capítulo 5, versículo 20, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que mostram que ainda hoje devemos evitar completamente essas práticas. Agora, a segunda abordagem é de observar um exemplo que esclarece. Quando Deus recusou comunicar com o rei Saul, porque este já tinha se desviado do caminho de Deus, o rei procurou uma mulher em Endor para comunicar com o profeta Samuel, que havia morrido pouco tempo antes. A mensagem que ele recebeu não trouxe nenhum benefício, pois foi uma declaração da sua morte iminente, garantindo o fim do seu reinado e impedindo a continuação de uma dinastia benjamita. Saul procurou informações, mas essas informações não ajudaram. E a questão importante aqui não é a possibilidade de fazer, como Saul evidentemente fez, mas a vontade de Deus. Quando estudamos o que as Escrituras ensinam sobre a prática de consultar os mortos, nós encontramos dois motivos claros para rejeitar essa prática. Primeiro, ela não ajuda. Mesmo se alguém acreditar que ouve a voz de um morto, Deus não usa esse meio para comunicar boas novas para ninguém. Segundo, a necromancia é uma ofensa contra Deus. Uma prática que jamais deve fazer parte da vida dos servos do Senhor. Tudo que precisamos para nos preparar para o futuro, tudo que é benéfico e leva à vida eterna, se encontra na revelação de Deus nas Escrituras. O apóstolo Pedro comentou sobre isso na sua segunda epístola, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus já deu para nós tudo o que precisamos para a vida. Não devemos desviar os olhos dessa revelação, procurando alguma informação de algum morto. Deus claramente proíbe a necromancia, porque Ele nos deu a verdadeira fonte de todas as informações que precisamos para caminhar para a vida eterna na presença do Senhor.
Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.